Olá, eu sou Jerônimo Teixeira, eu sou jornalista, editor de cultura da revista Veja, e no tempo que eu trabalhei num jornal em Porto Alegre, eu tive a felicidade de conviver com o Moacir Scliar. Mais tarde ele também foi nosso colaborador assíduo na seção de cultura de Veja, com resenhas sempre muito acuradas. Eu estou aqui convidado para falar de uma obra específica do Scliar que me toca em particular. Eu imagino que a maior parte das pessoas aqui vai escolher os romances. Eu quis destacar um conto, porque o Scliar, além de tremendo romancista, era um rematado contista. E tem essa maravilhosa coleção aqui, Contos Reunidos, que tem uma seção dedicada, se chama Bíblia Revisitada, é toda dedicada a reescrituras, reelaborações de histórias bíblicas. E eu escolhi um conto dessa seção, que eu acho que talvez seja o mais poderoso dos contos do Scliar, que se chama As Pragas. Pelo título, vocês podem supor que diz respeito às 10 pragas que, segundo nos narra o Êxodo, Deus fez chover sobre o Egito, né, na tentativa de libertar o povo judeu que estava escravizado lá. Mas, nesse conto, não aparece Moisés e não aparece Faraó, os personagens principais desse drama bíblico. Scliar opera aqui uma reversão de perspectiva muito hábil. Ele conta a história a partir do ponto de vista de uma família de fazendeiros, de pequenos proprietários de terra, na verdade, né? Que vive de plantar, e tem 2 vaquinhas, é uma família humilde, digamos, né? Vivendo sempre assim no limite da pobreza. E naturalmente essas pragas, né? A conversão do rio em sangue, o granizo que arrasa as plantações, as rãs, as úlceras na pele, tudo culminando lá na morte do primogênito. Essas pragas têm um impacto tremendo na vida da gente simples. Eles não têm escravos, eles não conhecem, na verdade, o povo judeu. E, inclusive, pelas tantas, o pai da família começa a se perguntar por que isso está acontecendo conosco. Nós não somos poderosos, não somos nós que estamos mantendo esse povo aqui no cativeiro. E é uma família que tem 3 filhos e uma filha. O Scliar coloca assim, uns anacronismos muito hábeis assim, no meio desses personagens, né? O filho mais velho, primogênito, é uma espécie de proto-capitalista, assim, já tem sempre ideias de negócios, ideias de... à medida que as pragas vão chegando, ele vai pensando de maneiras de resolver isso. A filha, a única mulher da família, fora a mãe, mas a única mulher entre os filhos, é uma espécie de pequena cientista. Ela tem uma mentalidade científica evidentemente muito além do que o pensamento judaico na antiguidade poderia cobrir. Isso vai criando esse humor muito fino, muito particular, que é do Scliar. Mas a história, a despeito do humor, é naturalmente uma história terrível. E tem a particularidade ainda de ter esse filho do meio, que é quem conta a história para nós. E nele o Scliar coloca a figura do escritor. Logo no início do conto, né, ele nos diz o seguinte: éramos 6 na pequena casa, meus pais, meus 3 irmãos e eu, todos dedicados à faina agrícola. Mais tarde aprendi o ofício de escrever. Foi desejo do meu pai, acho que ele queria que eu contasse essa história. Aqui está a história. Aqui está a história que nos trouxe essa história com essa perspectiva muito particular, que nos faz ver, né, os eventos do mito bíblico de uma maneira muito diferente. Foi Scliar, Moacir Scliar. Aqui está a história de Moacir Scliar, narrada por esse personagem muito especial que é esse filho do meio. O Scliar voltaria a fazer ele trabalhou, enfim, com a Bíblia, né, em outros romances, com a mulher que escreveu a Bíblia, mas essa inversão de perspectiva ele também exerce de uma maneira muito especial em um dos seus últimos romances, acho que é de 2006, Os Vendilhões do Templo. Aqui já não na Bíblia, não mais na Torá, mas na Bíblia cristã,
né? Um episódio que todos conhecem do Evangelho, do momento que Jesus expulsa os vendilhões do templo. E de novo é uma inversão de perspectiva. O romance se dá em 3 tempos, com 3 histórias mais ou menos independentes, mas sempre com esse tema do vendilhão do templo meio subterrâneo. A primeira história se dá em tempos bíblicos, a segunda no século XVII, a última nos tempos atuais. E a primeira delas, claro, é a história da expulsão dos vendilhões do templo, narrada por um vendilhão. Também uma pessoa simples, como esses aldeões aqui egípcios. Também uma pessoa simples tentando apenas ganhar a sua vida. E essa é a maravilha da literatura, uma história vai puxando a outra. Né? De um conto do Esquilo nós chegamos a um romance também, acabei falando de 2 obras, mas a minha recomendação primeira é esse conto, As Pragas, leiam, ele é sensacional, é muito poderoso. É isso, obrigado.